Bom dia, meus queridos alunos. Mais uma vez estamos participando de uma aula. Você que agora me ouve está participando dessa aula. Essa é a nossa terceira aula e hoje nós vamos entender como funciona um diário. O diário, você viu que ele foi escrito, ele é escrito para deixar registrado os sentimentos, as aspirações, os anseios, os desejos, as alegrias, as tristezas, registrar a história. E são importantes porque deixam registrado a data em que foi escrita, que depois de lido, muito tempo depois, isso é na atualidade, pode se associar quando o diário foi escrito. No caso de Marina, é um diário recente, de 1º de agosto de 2014. Já o de Zilata Filopovic data de 28 de dezembro de 1992. Ela também, nesse texto no texto de Marina, ela entra com o vocativo querido diário. E no de Zilata Filopovic, ela entra também com o vocativo dia mimi. Isso que também na tradução é dia querido e mimi o nome de alguma coisa. No caso, segundo o relato do texto, esse mimi é o nome de um pássaro, um passarinho que ela tinha, e ele morreu e ela o homenageou, fala com o diário, quando Marina fala, o Zilata fala com o diário, ela fala como se chamando o diário de Mimi, né? Então, primeiro nós vamos falar do diário de Marina, que a gente vai ver aqui como funciona um diário, para a gente responder ainda as perguntas, as questões que foram feitas. Nós vamos, para iniciar, quando vocês forem responder, vocês devem voltar a ler o texto outra vez e vai observar a maneira como Marina estabelece uma interlocução, quer dizer, uma fala entre, isto é, uma comunicação com o diário. Ela fala com o diário. Aí na letra A diz assim: que expressão é usada para iniciar essa comunicação? E para encerrar o diário, com que palavra ela encerrou? E considerando essas expressões, como você descreveria a relação de Marina com o diário? Essa é uma resposta pessoal que cada um vai dar o tratamento carinhoso que quiser ao seu diário. Nem todos que escrevem diário começam com querido diário. Ele pode começar com outro vocativo. O que é um vocativo? É um chamamento da atenção. Nós usamos em cartas, em bilhetes, também em expressões de livro, pessoas a quem nos dirigimos. Caro amigo, meu amigo, e aí vai falar de uma expressão que chame a atenção. Na letra D, por que algumas pessoas guardam seus diários escondidos ou trancados? Muita gente guarda seus diários escondidos porque neles eles trazem relatos de segredos. Eu até assistindo esse dia aqui, sentada vendo a novela, vi uma mãe que comprou uma criança, criou como filho, amou e tudo mais. Ela registrou esse fato no diário e ele acabou conhecendo esse segredo através do diário, na novela Amor de Mãe.
Então, os diários eles são escondidos ou trancados porque eles relatam muitas vezes aquilo que vai dentro da pessoa, aquilo que está no seu ser. Então, com que finalidade Marina ilustrou com colagens a página do diário? Por quê? Para enfeitar o seu diário, para deixar ele bonito, para deixar ele com outra cara, com outra personalidade. Então, Marina fez essas. Isso, em sua opinião, na número 2, por que algumas pessoas se dedicam a escrever diário? Também é uma resposta pessoal. Cada um tem, como eu falei, registra seus anseios, seus medos, suas ambições, seus sonhos, suas viagens, sua vida no cotidiano, que ela vai vivendo a cada dia, ela vai registrando no diário. Então, as pessoas escrevem diário por isso. Então, mas cada um tem como eu vou dizer, cada pessoa registra aquilo que vai dentro de si, o que ela quer, o que ela anseia. Então, o texto do gênero diário relatam fatos vividos pelo autor e apresentam reflexões, opiniões e sentimentos. Trata-se de uma comunicação íntima. As páginas são escritas diariamente ou, como eu já falei na aula, num pequeno intervalo de tempo entre elas. Não há uma estrutura fixa, mas em geral possui data, vocativo e assinatura. Na página seguinte, aqui da página, nós estamos estudando na página 20, e aqui na página 21, na leitura 2, a gente vai ver um relato de uma menina, que essa menina que eu já falei, que se chama Zilata Filopoviti. Zilata tinha 11 anos quando seu país enfrentou uma guerra. E o texto revela o confinamento da família, como é que o apartamento, a vivência no apartamento durante a guerra. Elas tiveram viver em confinamento, deixar sua casa e morar num porão dos vizinhos, porque as bombas eram jogadas diariamente, e a garota resolve registrar esse cotidiano e as reações de uma garota diante de um conflito que ela não entende. Como uma criança de 11 anos vai entender uma guerra? Então, antes da gente ler a página do diário, eu vou ler onde ocorreu a guerra, na antiga Iugoslávia, entre 1991 e 2001. A guerra durou 10 anos. Hoje a Iugoslávia não existe mais. Esse conflito resultou em milhares de mortos. Os combates também ocorreram por conflitos entre grupos que viviam no território, principalmente os sérvios, os croatas, os eslovenos, os muçulmanos, desejosos de se tornarem um país independente, ou de criar novos países independentes. Nessa época, Sarajevo, a cidade que Zilata morava, era a capital da Bósnia-Herzegovina, um dos países que integravam a antiga Iugoslávia. Então, aí no livro de vocês estão acompanhando, podem estar vendo que há um túnel. Esse túnel foi fotografado no ano de 2012, e esse túnel era usado para a entrada de alimentos e ajuda humanitária e armas para os defensores da cidade, quando Sarajevo foi cercada pelas tropas inimigas. Então, tinha sempre alguém que os ajudava, os que combatiam. Então, a leitura de número 2 vem falando, segunda-feira, 28 de dezembro de 1992, dia Mimi. Quantas coisas eu fiz nestes últimos dias. Hoje fiquei em casa, tive minha primeira aula de piano. Que abraço apertado nós nos demos. Biljana
Cancovite e eu. Desde março a gente não se via. Depois nos dedicamos a Causerne, Bach, Mozart e Chopin. Um estudo, uma fuga, uma sonata e uma peça. Foi uma barra. Mas como não vou mais à escola, vou poder me dedicar ao piano. Que bom, você sabe, Mimi, na escola de música estou no 5º ano. Estamos sem água e quanto à eletricidade as coisas vão mais ou menos. Quando eu saio não há tiros, fico com a sensação de que a guerra acabou. Mas os cortes de água, a eletricidade, o inverno, a falta de lenha e de comida me trazem para a realidade. E percebo que a guerra continua por aqui. E por quê? Porque esses moleques não entram num acordo. Estão se divertindo à beça, a nossas custas. Escrevo para você sentada na mesa de Amini. Estou vendo papai e mamãe. Os dois estão lendo. Quando eles levantam os olhos do livro, fico pensando. O que eles pensam? No livro que estão lendo? Ou será que tentam recolher os pedaços que a guerra espalhou? Sinto uma coisa esquisita vendo os dois assim. À luz da lamparina, como nossas velas acabaram, fabricamos lamparinas com óleo. Eles me parecem cada vez mais tristes. Olho para o papai, como ele emagreceu. Perdeu 20 quilos pesado na balança, mas quando olho tenho a impressão de que deve ter sido até mais. Dá a impressão de que os óculos ficaram grandes demais para o seu rosto. A guerra, mamãe também emagreceu muito. Parece que ela murchou. A guerra cavou rugas em seu rosto. Meu Deus, o que esta guerra fez dos meus pais? Eles já não se parecem com meu pai e minha mãe. Será que tudo isso vai acabar um dia? Será que nossos sofrimentos em breve vão chegar para que eles voltem a ser o que era? Pessoas alegres e sorridentes. Esta guerra estúpida destrói minha infância, estraga a vida de meus pais. Mas por quê? Stop the war. Peace, I need peace. Tudo bem, vou jogar uma partida de carta com ele. Zilata que ama você. Então, meus queridos, vocês viram que eu quis ler porque tem muitos nomes de pessoas austríacas, como Causerne, Mozart, Bach, Chopin, e eu quis ler, tem outras palavras, e também o texto ele fica mais claro. Tem essas expressões em inglês, que sei que também até vocês já podem ter visto essas expressões. Mas aí a gente vai retomar, aqui nem todos os diários, nós vimos aí que o texto de Zilata é real, o texto de Marina é real, mas nem todos os textos, eles são reais. Nem todos os textos de diário são reais. Aqui, por exemplo, nós encontramos no nosso livro, na página 23, o Diário de um Banana, que é uma ficção criada como se fosse real, o Diário de um Banana. Quando o diário não é real, ele é chamado de diário ficcional, ou seja, é uma ficção, é inventado. E o chamado diário, eu não posso escrever um diário de qualquer maneira. Quando um diário chega a ser publicado, ele passa por várias transformações, que possam as adequações para que ele fique com a ortografia bem feita, a correção dos erros de português, os erros na pontuação. Então, o feito o texto é refeito do diário para que ele fique correto, com concordância. Aí eu estou lembrando aqui que muitas vezes os alunos colocam cartazes na escola e que já passou, que tem o visto do professor, e nele tem erros de português. Aí eu me lembrei, quando estava estudando esse texto, que é necessário que todos os cartazes eles sejam corrigidos, assim como um diário não pode ser publicado de qualquer jeito, um cartaz feito pelos alunos não pode também ser exposto de qualquer jeito.
E depois de vocês terem lido vocês terem escutado e vocês terem acompanhado a leitura, porque eu pedi para vocês acompanhar comigo a leitura, eu vou encerrar essa aula para que a gente possa continuar com a explicação na próxima aula. Tenham um bom dia, que vocês não deixem os livros fora da aula.